Fala, meus queridos alunos! Aqui com vocês, professor Fabrício Pascoal, e hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês a respeito da classificação das cadeias carbônicas. Na última aula de Química Orgânica, a gente viu tudo a respeito do átomo de carbono. A gente viu como começou a Química Orgânica, o que os pensadores falavam, o que ficou falando a respeito do átomo do carbono. E agora, gente, nós vamos para a classificação das cadeias carbônicas, porque vocês viram que o carbono ele tem uma grande capacidade de formar cadeias, e essas cadeias precisam passar por uma classificação. Então, primeiro critério de classificação das cadeias, nós vamos ter as cadeias que são abertas, ou seja, elas podem receber três nomes: cadeias abertas, cadeias acíclicas ou cadeias alifáticas. Elas apresentam no mínimo duas extremidades, ou seja, ela possui duas extremidades, ela não possui nenhum ciclo, ela não tem nenhuma parte fechada e ela também não apresenta nenhum anel aromático. Essas cadeias podem ser classificadas como, Fabrício? Essas cadeias podem ser classificadas cadeias abertas, normal, reta ou linear, ou podem ser chamadas de cadeias abertas ramificadas. O que é uma cadeia normal? Ou seja, uma cadeia aberta normal. Uma cadeia aberta normal é uma cadeia que só apresenta carbono primário e carbono secundário. Ou seja, esse carbono ele está ligado a esse carboninho aqui, que está ligado a esse, que está ligado a esse, que está ligado a esse. Ou seja, só possui carbono primário e secundário. Lembrando que cada pontinho desse é um carbono, ou seja, esse está ligado a esse, é primário, esse está ligado a esses dois, secundário, esse é secundário e esse é primário. Para ser uma cadeia aberta ramificada, ela tem que possuir, no mínimo, um carbono terciário ou um carbono quaternário. Então, bem aqui, ó, você está vendo que essa pontinha aqui, ó, onde está esse laser, esse carbono está ligado a esse aqui da direita, está ligado a esse carbono aqui da esquerda e está ligado a esse carbono aqui de baixo. Ou seja, ele é um carbono terciário. E se você for aqui mais um pouquinho para frente, esse carbono aqui está ligado a esse carbono de cima, está ligado a esse carbono da direita, está ligado a esse carbono de baixo e está ligado a esse carbono da esquerda. Ou seja, ele é um carbono quaternário, ou seja, é uma cadeia ramificada. Cadeia saturada, cadeia insaturada. Uma cadeia aberta saturada é uma cadeia que só possui ligação simples entre carbonos. Preste bastante atenção. Ligações simples entre carbonos. A cadeia insaturada, ela possui, no mínimo, uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos. Então, vamos para os exemplos. Então, aqui, ó, só tem ligação simples, ligação simples, ligação simples. Aí você pode falar: opa, Fabrício, aqui tem uma ligação dupla. Aqui, ó, C dupla O. Aí eu falo para você: está entre carbonos? Não está. Então, se não está entre carbonos, não é insaturação. Aqui, ó, cadeia insaturada, ela vai possuir, ó, ligação dupla, ligação tripla. No caso, ela basta ter uma ligação dupla. Então, se você tem uma cadeia carbônica que tem 50 átomos de carbono e tem 48 carbonos que estão fazendo ligações simples, apenas um está fazendo ligação dupla, toda aquela tua cadeia ela vai se tornar uma cadeia insaturada. Por quê? Porque a dupla ligação ela vale muito. Próximo critério: cadeia homogênea, cadeia heterogênea. Então, para uma cadeia aberta ser considerada homogênea, ela não possui heteroátomo. E a cadeia, para ser considerada heterogênea, ela tem que ter o heteroátomo. Mas aí eu te pergunto, o que é o heteroátomo? O heteroátomo é qualquer átomo que é diferente de carbono e hidrogênio e tem que estar entre carbonos. Tem que estar entre carbonos. Se não tiver entre carbonos, não é heteroátomo. Quais são os exemplos de heteroátomo que a gente pode ter? Os principais heteroátomos que a gente tem é o oxigênio,
o enxofre, o nitrogênio e o fósforo. Esses aqui são os 4 heteroátomos que vão aparecer na sua cadeia. Fabrício, precisa aparecer os 4? Não. Se tiver um desses entre carbonos, a sua cadeia é uma cadeia heterogênea. Então, vamos para os exemplos. Então, aqui tu tem uma cadeia carbônica, aqui tu tem outra cadeia carbônica. Aí tu vai pensar assim, ó, Fabrício, esse oxigênio aqui, ó, tá aqui, ó, oxigênio, tá aqui oxigênio, tá aqui oxigênio, tá aqui oxigênio. Vamos lá, galera. O heteroátomo, ele tem que estar entre carbonos. Isso aqui está entre carbonos? Não está. Isso aqui está entre carbono? Também não está. Já aqui nessa cadeia, você vai pensar, opa, aqui tem um enxofre, ó. Aqui tem enxofre, então é um heteroátomo, mas não está entre carbono. O heteroátomo mesmo, ó, ele está aqui, ó. Ele sempre vai vir entre átomos de carbono. Lembrando que cada pontinha dessa aqui é um átomo de carbono. Então, ele está entre esse carbono aqui e está entre esse outro carbono aqui. Então, essa é a classificação das cadeias abertas. Nós vamos ver agora a classificação das cadeias fechadas, beleza? A classificação das cadeias fechadas ou cadeias cíclicas, elas se subdividem em 2 grupos. Vamos lá, que grupos são esses? Nós vamos ter as cadeias fechadas, que são chamadas de alicíclicas, ou são chamadas também de cicloalifáticas, ou não aromáticas, e nós vamos ter as cadeias fechadas, que são chamadas de cadeia aromática. Qual é a grande diferença, gente? Uma cadeia fechada não aromática é estilo isso. Eu peguei o mesmo modelo de desenho para você ver a diferença das duas. Por que que essa aqui é aromática e por que que essa não é? Porque na cadeia aromática você vai ter a movimentação dos elétrons π, ou seja, ela tem essas duplas ligações conjugadas, ou seja, esses elétrons aqui, eles ficam se movimentando na tua cadeia. Então, isso é que faz um composto ser aromático. Esse aqui não tem, esse aqui só tem ligação simples. Então, como ele não tem elétrons π, ou seja, ele não tem ligação dupla, né? Esse carinha aqui, ele não é aromático. E para ser aromático, Fabrício, no mínimo ele vai ter que apresentar as ligações duplas conjugadas. Ou eles podem também acontecer quando tem um heteroátomo e esse heteroátomo tem par de elétron não ligante, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então vamos lá. As cadeias não aromáticas, ou seja, as alicíclicas, elas são classificadas como? Da mesma forma, saturado e insaturado. O que é que tem a ver a saturada com a insaturada? A ligação entre carbonos. Aqui só tem ligação simples. Na cadeia saturada só tem ligação simples. Na cadeia insaturada tem no mínimo uma ligação dupla. Então aqui, ó, cadeia saturada só tem ligação simples entre carbonos, só tem ligação simples entre carbonos e é uma cadeia fechada, não aromática. E essa aqui, insaturada, olha só, tem a ligação dupla, tem a ligação dupla. Aí você vai falar, opa, Fabrício, se tem ligação dupla não era para ser aromática, mas ela não tem as outras duas aqui, ó. Tem que ter as outras duplas ligações, não pode ter só uma não, gente. Cuidado, cuidado com isso. Então, saturada, insaturada. Vamos para a próxima. Homogênea ou homocíclica, heterogênea ou heterocíclica. Gente, é a mesma definição. A mesma definição da aberta. A homogênea, ela não tem heteroátomo. A heterogênea tem heteroátomo. E vocês lembram, né, o que é o heteroátomo? O heteroátomo é qualquer átomo, diferente de carbono e hidrogênio, que esteja entre carbonos. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, eu tenho esse composto aqui, esse oxigênio aqui, ele está entre carbonos? Não está. Não é heteroátomo. Esse oxigênio aqui, ele está entre carbonos? Também não está. Não é heteroátomo. Para ser heteroátomo, olha só, tem que estar entre os átomos de carbono. Lembrando que cada pontinho desse aqui é um átomo de carbono. Então, ó, o nitrogênio, ó, está entre esses 2 carbonos aqui. Ou seja, essa é uma cadeia heterocíclica. Agora nós vamos para os aromáticos. Os aromáticos são
compostos que possuem, no mínimo, um anel aromático, ou também pode ser chamado de anel benzênico em sua estrutura. A classificação deles é bem simples, gente. Nós vamos ter os aromáticos, que são mononuclear, ou seja, só tem um núcleo, né? Mono vem de um, então ele só tem um núcleo aromático. Então aqui, ó, só tem um núcleo aromático, só tem um núcleo aromático. Nós vamos ter os aromáticos polinucleares, que é quando eles possuem dois ou mais núcleos, ou seja, ó, aqui possui dois, aqui também possui três núcleos aromáticos, ou seja, né, mononuclear possui apenas um núcleo aromático, polinuclear possuem dois ou mais núcleos aromáticos. Porém, os aromáticos polinucleares, ou seja, as cadeias aromáticas polinucleares, elas podem ser subdivididas ou elas podem ser divididas em dois grupos. Elas podem ser os polinucleares de núcleo condensado, que é quando os núcleos estão juntos, e nós vamos ter os polinucleares quando os núcleos estão isolados, ou seja, eles estão separados. Então, aqui, ó, núcleo condensado, juntinho, núcleo condensado, juntinho. Núcleo isolado, olha só, eles são separados, tá? Então, prestem bastante atenção, eles são separados. Núcleo condensado, eles são separados. Então, presta bastante atenção. Essas foram todas as classificações das cadeias carbônicas e eu acredito que com essa aula você consegue resolver qualquer questão de classificação de cadeia carbônica. Gente, muita atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Muita atenção. Se inscreve no canal, curte aí o vídeo, deixa qualquer dúvida que você tiver nos comentários, que eu vou responder a todas as dúvidas que vocês tiverem. Tamo junto, até a próxima aula, galera. Show!